Olá, meu nome é Paula e hoje eu vou trazer aqui nesse vídeo um assunto muito sério. Como que eu descobri e estou tratando e superando 2 burnouts que eu tive no ano passado. Pra ser sincera, assim, eu não sei como é que o burnout começou, eu não sei quais foram os primeiros sintomas exatamente. Mas o que eu posso dizer é que eu trabalhava numa das melhores empresas para se trabalhar aqui no Brasil, uma empresa Great Place to Work, e realmente era a melhor empresa que eu já trabalhei na minha vida. E mesmo assim eu achei que a melhor coisa para minha saúde mental seria parar de trabalhar nessa empresa e ficar sem trabalhar durante algum tempo, focar mais nas coisas que eu gosto. Então, sem mais delongas, eu vou contar exatamente o que aconteceu exatamente para eu cair nesse burnout e como que eu tô fazendo agora para sair dele. A pandemia começou, a gente começou a trabalhar de casa, eu mudei de emprego para uma empresa nova, e nessa empresa nova se trabalhava de segunda a sábado, 8 horas por dia. Só que pra gente não trabalhar de sábado, eles decidiram colocar mais 1 hora, né, dali das horas do sábado, durante a semana. Então assim, a carga de trabalho era muito alta. Pensa que eu trabalhava 10 horas por dia, contando com o horário do almoço. Porque assim, o horário do almoço, gente, desculpa, é uma pausa ali que você não trabalha, mas você tem que fazer comida, você tem que fazer as coisas ali, né? Como se você estivesse trabalhando. Você dá uma pausa pra limpar a casa e fazer tudo isso. Então assim, eu tava trabalhando 10 horas por dia, só nos dias normais, né? Quando tinha algum feriado ou alguma coisa assim, geralmente eu fazia 10 horas e meia, 11 horas por dia para eu compensar aquelas horas. E a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem bastante feriado, então, na verdade, verdadeira, assim, na maioria dos dias eu fazia 10 horas e meia de trabalho ou 11 horas de trabalho. Nessa mesma época eu estava fazendo um MBA na USP em Digital Business. E isso acho que foi o grande problema que aconteceu na minha vida. Porque a gente chegou na época de TCC e foi muito puxado. Eu achei que a orientação por parte da faculdade não foi muito boa, o que me levou a um desespero grande, porque eu não estava conseguindo me organizar nas minhas atividades e eu não estava conseguindo conciliar a minha parte profissional com a minha parte acadêmica. Então, quando eu estava trabalhando, eu estava pensando, putz, eu tenho que fazer tal atividade do TCC, que eu tenho que entregar tal dia e eu não sei como é que faz, mas eu não posso parar de trabalhar para olhar como é que faz, porque senão eu não vou trabalhar e eu tenho tanta coisa para fazer aqui no trabalho que simplesmente eu não consigo fazer isso. Só que assim, eu trabalhava 11 horas por dia, 10, 11 horas por dia. Quando chegava no fim do dia, eu já não tinha mais cabeça para trabalhar, hein? Assim, eu trabalhava das 9 da manhã até as 7, 8 horas da noite. Quando dava 8 horas da noite, gente, eu já não sabia mais quem eu era, entendeu? Geralmente, às 4 horas da tarde, meu cérebro já meio que parava de funcionar e eu ficava fazendo tarefas muito básicas no trabalho, porque eu já não conseguia mais render absolutamente nada. Então, só resumindo, eu acho que aí a gente tinha 2 problemas. Um era a carga de trabalho, né, grande, as horas excessivas e também eu ter essa obrigação de fazer o meu TCC que eu não estava conseguindo fazer, não estava conseguindo me organizar para fazer. Por exemplo, tinham dias que eu ficava 2, 3 dias para tentar achar uma referência para algo que eu tinha citado no meu texto. E era muito difícil de achar, porque eu só achava em textos internacionais, eu tinha que pesquisar em várias plataformas, então tava realmente muito, muito difícil, muito complicado. Parecia que eu andava, era muito esforço para não sair do lugar. E esse desespero da quantidade de trabalho que eu tinha na época acabou me levando ao burnout. E o que eu sentia? Eu sentia muito cansaço físico e mental, então assim, eu não conseguia fazer absolutamente mais nada que envolvesse a mente depois do trabalho. E às vezes eu não tinha tempo mesmo para fazer as atividades domésticas da casa. Na época eu estava fazendo tratamento psicológico, que foi onde eu identifiquei esse burnout, né? E eu falava para minha médica: doutora, eu não consigo limpar a areia dos meus gatos, sabe? Eu tenho que ter uma rotina de levantar e limpar a casa, dar uma ajeitada na casa, tal, e eu não tô conseguindo fazer isso, porque a hora que eu acordo já é hora de trabalhar, eu só tenho tempo de fazer uma comida e deitar, e ir dormir. E a minha psicóloga falava: calma, Paula, se você não conseguiu limpar a casa hoje, tenta limpar amanhã. Se você não conseguiu limpar a areia dos gatos hoje ou limpar o bebedouro deles, tudo bem ficar um dia sujo, você pode limpar no outro dia. Então ela tentava me acalmar dessa forma, mas eu tinha muita irritabilidade durante o dia e eu perdia as estribeiras muito facilmente, assim, sabe? Era muito instável.
Por exemplo, eu já liguei pro meu chefe chorando várias vezes, falando que eu não tava dando conta, que eu não tava conseguindo, que tava muito difícil pra mim. Uma vez, eu e meu chefe, a gente foi fazer uma avaliação, né? Então eu falei as coisas que eu era boa e ele me falava se concordava ou não, dava notas, tipo isso, sabe? E eu falei que eu achava que eu tinha uma inteligência emocional muito boa, porque eu realmente tenho uma inteligência emocional muito boa. E quando eu falei isso pra ele, ele falou: nossa, eu não te vejo assim, mas se você se vê, que bom. Por que ele não me via assim? Porque eu sempre estava emocionalmente abalada por conta do burnout, mas isso não significa que eu era uma pessoa fraca emocionalmente, entendeu? E junto a tudo isso, eu me sentia muito burra às vezes, porque eu errava muito facilmente, porque a gente tem uma baixa na produtividade, a gente tem uma baixa na nossa concentração, a gente tem uma baixa também na nossa memória. Então, eu esquecia as coisas facilmente, tudo que as pessoas me falavam eu tinha que anotar. E juntamente a isso, eu tenho o TDAH também, que eu já falei nesse outro vídeo que tá aparecendo aqui na tela pra vocês. E isso deixava os sintomas ainda piores. Outra coisa que eu li também é que pessoas que são perfeccionistas, que têm TDAH, e pessoas que são mais introvertidas, têm mais possibilidade de desenvolver a síndrome de burnout. Então, assim, eu tinha basicamente todas as características para desenvolver o burnout e eu desenvolvi. Aí vocês podem pensar: ah, mas tem gente que trabalha muito mais do que você nem trabalhava no final de semana. Sim, gente, mas era tão exaustivo durante a semana, o quanto eu usava a minha mente, que no final de semana eu só queria ficar fazendo nada. E eu queria ter um tempo pra mim. Eu não conseguia, por exemplo, pegar um sábado e fazer o meu TCC. Porque a minha mente já estava tão cansada de segunda a sexta, que no sábado eu só conseguia pensar em falar assim: tudo bem, Paula, esse final de semana vamos cuidar da sua saúde mental, vamos sair, vamos fazer alguma coisa por você. Porque senão, gente, realmente eu ia ficar louca, eu tava ficando louca. Eu não conseguia pensar em mais nada que fosse obrigação durante o final de semana. O que é bem parecido com o quadro de depressão, por exemplo, onde a pessoa não tem vontade de fazer nada. Só que o burnout é diferente da depressão, né? O burnout está totalmente vinculado ao trabalho ou à vida acadêmica, que era o meu caso. Se eu não tivesse essas duas coisas na minha vida naquela época, eu não teria tido burnout, né? Eu não teria tido aqueles sintomas de depressão que eu estava tendo. E qual foi a solução, então, que eu encontrei para esse burnout? Eu decidi pegar mais leve no trabalho, para eu não ficar com a mente tão cansada, e aos finais de semana eu consegui fazer o TCC. E foi isso que eu fiz, gente. Infelizmente, eu tive que dar menos de mim no trabalho, eu tive que trabalhar menos, com menos intensidade e pensar menos, para que aos finais de semana eu conseguisse fazer o meu TCC. Terminado o TCC, as coisas foram melhorando, mas eu ainda sentia que a carga de trabalho era muito grande. E isso me fez tomar uma decisão de que foi pedir demissão do meu trabalho. Sim, gente, a empresa que eu mais amava na minha vida, a melhor empresa que eu já trabalhei, o melhor chefe que eu já tive, eu tive que abandonar isso tudo por conta do burnout. Porque várias vezes eu me pegava chorando, porque estava trabalhando demais. Eu não conseguia, às vezes, nem almoçar direito, né? Só comia alguma coisa muito rapidinha, porque no meu horário de almoço eu tinha tantas atividades para fazer, não só do trabalho, mas fora do trabalho, que eu não conseguia dar conta de fazer tudo. Então, eu sei que assim, a gente mora no Brasil, essa é a cultura aqui, a gente trabalha demais, mas eu não tava feliz com essa cultura. Então, a minha decisão foi pedir demissão do trabalho, e já que eu tive uma oportunidade de morar fora do Brasil, é isso que eu vou fazer. E vou para um país onde se respeita esse balanço, esse equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Não que a minha ex-empresa não respeitasse e não tentasse me ajudar nisso. Eles me ajudaram muito. Tentaram me ajudar muito, no caso, né? Só que assim, gente, trabalhar 10 horas por dia, me desculpa, não é pra mim. E isso também me causava, que eu até vou falar num outro vídeo, mas eu vou mencionar aqui rapidamente, isso me causava uma tristeza muito grande, porque eu era só uma analista onde eu trabalhava, e eu trabalhava muito. Eu não tinha perspectiva de crescer profissionalmente, porque eu sabia que eu ia ter que trabalhar muito mais se eu fosse uma coordenadora, se eu fosse uma gerente. Então eu não queria ser essas coisas, porque eu não achava humanamente impossível eu trabalhar mais do que eu já trabalhava. Eu já trabalhava muito, não tinha como eu conseguir trabalhar mais do que eu trabalhava. Eu pedi demissão do meu trabalho há quase 2 meses, saí de férias por 1 mês com o meu noivo e foi ótimo.
Se eu falar pra vocês que em nenhum momento eu senti saudade do meu trabalho ou saudade da minha rotina lá, é verdade. Eu não senti falta nenhuma vez. Desde o primeiro dia, eu simplesmente coloquei aquilo pra trás de mim e eu não me lembrei mais nenhuma vez do que era estar trabalhando. Eu não consigo nem explicar pra vocês o peso que foi tirado dos meus ombros, o peso que foi tirado da minha cabeça, a carga mental que eu carregava antes e a carga de responsabilidade, aquela sensação de que eu tenho que fazer um monte de coisa e eu não consigo fazer. Não consigo tempo para fazer tudo isso, porque a minha mente é limitada e a minha mente não dá conta de tudo isso, também por causa do burnout. Tudo isso sumiu, todos esses sintomas sumiram e eu não sinto mais nada disso. Agora, a única coisa que eu sinto é, putz, eu tenho as minhas atividades que eu tenho que fazer durante o meu dia. Eu tenho que gravar vídeo pro YouTube, eu tenho que gravar vídeo pro TikTok, eu tenho que limpar minha casa, eu tenho que dar atenção pros meus gatos. E isso, gente, já me ocupa o dia inteiro, sabe? Eu não sei como que as pessoas podem achar normal aqui no Brasil a gente trabalhar de 9 a 11 horas por dia. Eu não sei como, não entra na minha cabeça como que isso pode ser normal, como que isso pode ser normalizado. Tá, Paula, mas você não pode ficar sem emprego pra sempre. Realmente, não posso ficar sem emprego pra sempre, por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui no YouTube. Eu gostaria muito que eu conseguisse trabalhar só com internet, com mídias sociais, porque é algo que eu gosto de fazer. E é algo que não me ocupa, sinceramente, não me ocupa 11 horas por dia. Eu consigo trabalhar 5 horas por dia aqui com a rede social e fica tudo bem pra mim. Eu sinto que eu fiz um bom trabalho e eu consigo balancear com outras coisas da minha vida. Mas é claro que eu vou me mudar de país e pode ser que a renda, né, que eu tenha com o YouTube, minhas redes sociais, enfim, não seja o suficiente pra eu me manter. E eu quero sim arrumar um outro emprego. Eu posso arrumar um emprego de faxineira, de garçonete, ou mesmo de analista, como eu tinha no outro trabalho. Mas sabe que eu não quero mais ser analista, eu não quero mais trabalhar com marketing do jeito que eu trabalhava, porque eu sinto que é um trabalho que a gente esgota muito a nossa cabeça. E eu prefiro sentir o cansaço físico do que sentir o cansaço mental, sabe? Então eu não sei exatamente ainda com quem que eu vou trabalhar, o que que eu vou fazer, mas vocês me acompanhando aqui no canal, vocês vão saber de tudo, porque eu vou contar tudo aqui pra vocês também, independente do que aconteça. É isso, galera. Eu contei aqui o meu relato, então, como que foi o meu burnout. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta. Não esqueça de se inscrever no meu canal. E muito obrigada por ter assistido.